Antes de começarmos o vídeo, vamos definir o que é literatura. Literatura é a arte que usa a linguagem escrita ou oral para criar obras com valor estético, expressando sentimentos e visões de mundo de forma subjetiva e artística, indo além do uso funcional da linguagem para provocar reflexão, emoção e compreensão da experiência humana. A palavra literatura vem do latim, que deriva de literar, significando letra ou alfabeto. O objetivo da literatura é explorar a condição humana, emocionar, refletir, expandir a imaginação e o conhecimento e promover a empatia, a crítica social e a formação cultural através da palavra, recriando a realidade com valor estético para nos conectar com outras existências e ideias. Agora então, vamos pro vídeo. Se eu te falar que literatura é uma das coisas mais importantes da história, você vai acreditar? Nesse vídeo eu vou te provar isso e mostrar que literatura é muito além do que você conhece. Desde os mitos contados ao redor do fogo até os grandes best-sellers, a literatura sempre esteve presente em nossas vidas, com memória, resistência, identidade e até como entretenimento. Nesse vídeo a gente vai viajar de época em época mostrando isso. Olá, eu sou o Rafael Araújo e esse é o segundo vídeo do meu canal onde a gente fala sobre literatura e livros, só que de uma forma diferente. O meu propósito a cada vídeo é mudar a sua visão sobre os livros e provar pra você que eles são sim algo divertido. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a literatura como uma das coisas mais importantes da história. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Caso você já é leitor, você vai me ajudar nessa jornada a provar para pessoas que ainda não gostam de ler a gostarem também. Então eu começo com uma pergunta. Você já parou para pensar como a literatura sempre esteve presente na história da humanidade? Ela não é apenas um conjunto de livros antigos ou modernos. A literatura é uma forma de registrar quem somos, o que acreditamos e até como a gente se diverte. Ela foi essencial no passado e continua sendo até hoje. Lá no começo, até mesmo antes da escrita existir, a literatura já esteve presente. Pense nas histórias que os povos contavam ao redor do fogo, passando de geração em geração. Eram mitos, lendas, canções que explicavam o mundo, ensinavam valores e também entretinham. A epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, e também a Ilíada e a Odisseia nasceram desse espírito. Era uma aventura cheia de heróis e deuses, que ao mesmo tempo que divertiam, também ensinavam lições de vida. Na Grécia Antiga, a literatura foi além de mito. Ela virou parte da formação do cidadão. As tragédias e comédias não eram apenas peças de teatro, eram discussões públicas sobre ética, política e sociedade. Em Roma, os escritores ajudaram a consolidar o poder do império. Poetas como Virgílio e Eneida criaram obras que uniam identidade cultural e propaganda política. E mais, a língua latina se espalhou e mudou vários idiomas que nós falamos hoje. Na Idade Média, muita gente imagina que o conhecimento ficou estagnado, mas a literatura veio como uma guardiã para esse período. Nos mosteiros, monges copiavam manuscritos à mão, salvando textos que poderiam ter se perdido para sempre. Foi quando surgiram grandes obras como a Divina Comédia de Dante, que refletia sobre moral, fé e condição humana. Ao mesmo tempo circulavam romances de cavalaria e cânticas histórias de aventura e amor, sendo uma forma de lazer para o povo e para a nobreza. Ou seja, até então a gente pode ver que a literatura mantinha viva a memória e também divertia. Com o Renascimento, que particularmente destas é a minha época favorita, a literatura refloresceu novamente. Autores como Camões e Shakespeare transformaram a forma de contar histórias, falando de amor, poder, tragédia e também das contradições humanas. O teatro, por exemplo, que ao mesmo tempo era um grande espetáculo, também tinha uma reflexão profunda sobre a vida. Já no Iluminismo, muitas pessoas dizem que a literatura se transformou ainda mais poderosa. Escritores como Voltaire e Rousseau questionaram o poder das autoridades, criticaram desigualdades e esperaram mudanças sociais. Para um grupo, suas ideias foram fundamentais para mudarem o mundo, como a Revolução Francesa. No século XIX, a literatura assumiu um papel de espelho da sociedade. O romantismo trouxe emoção e nacionalismo, ajudando países a criarem sua identidade cultural. Já o realismo e o naturalismo mostravam a vida como ela era, sem máscaras. Escritores como Victor Hugo, Machado de Assis, Dostoiévski e Tolstói exploravam injustiças sociais, dilemas morais e as contradições humanas. E claro, não podemos esquecer dos folhetins publicados em jornais, as verdadeiras séries da época, que prendiam leitores capítulo após capítulo. Mais uma vez, a literatura educava, criticava e também divertia. No século XX, em um mundo marcado por guerras e ditaduras, a literatura se transformou em resistência e em memória. George Orwell, em 1984, um dos maiores livros de todos, alertou sobre o totalitarismo. Primo Levi, em Easton Home, registrou suas experiências no campo de concentração para que nunca fossem esquecidas. E autores como Clarice Lispector exploravam o interior humano, mostrando que a literatura também é uma forma de autoconhecimento. Nesse período ela foi fundamental para denunciar injustiças e manter viva a liberdade de pensamento. No século XXI, a literatura continua essencial. Ela está presente nos grandes best-sellers como sagas de fantasias, romances juvenis e ficções científicas que encantam milhões de leitores. Ela é entretenimento, mas também virou espaço para novas experiências. Debates críticos também estão sendo publicados por escritores contemporâneos. Pautas, por exemplo, como desigualdade, identidade, meio ambiente e tecnologia.
Qualquer pessoa pode escrever e publicar, democratizando a palavra e ampliando o poder transformador da leitura. A gente viu que ao longo da história a literatura preservou memórias, formou culturas, questionou autoridades, divertiu gerações e inspirou mudanças. Ela foi e continua sendo um dos maiores tesouros da humanidade. E é por isso que eu acredito que a literatura sempre é e sempre será uma das coisas mais importantes da história. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e que eu tenha te provado que a literatura é uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Estamos no início do canal e o seu apoio é muito importante, então se inscreva e deixe o seu like. Bom, e para encerrar, eu só quero pedir para você comentar duas coisas aí embaixo. A primeira é o que você está achando do formato dos vídeos, se as coisas estão indo bem, se a iluminação tá boa, se o áudio tá bom, se você acha que pode melhorar alguma coisa, seu comentário vai ser importante, pode ter certeza que eu vou ler ele. E a outra pergunta é mais pra gente interagir. Eu quero saber qual época da história você mais gostou. A minha foi o Renascimento. Comenta aí embaixo que eu vou ver. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, porque lá eu também posto alguns conteúdos em formatos mais curtos sobre o tema. Obrigado mesmo pela atenção, compartilhe esse vídeo e até mais.